Em tempos de crise, na verdade, em todo o tempo, o Senhor é a nossa segurança. Amém, queridos? Vamos abrir a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 24. Atos é o 5º livro do Novo Testamento. E é onde estamos já há alguns anos. E a ideia é que entre julho e agosto, Deus permitindo, nós terminemos a exposição deste livro das Escrituras. Atos, capítulo de número 24, nós vamos estudar todo o capítulo nesta tarde. Estávamos eu e o reverendo André no aeroporto de Orlando, nos Estados Unidos. Quando o oficial da imigração me perguntou: Senhor, você está só ou acompanhado? Irmãos, eu juro que foi sem pensar. Mas apontando para ele, eu disse: acompanhado. O oficial da imigração gritou para o outro oficial: aqui vai um casal. Quando o pastor André percebeu o que estava acontecendo, ele protestou, irmãos, furiosamente. Ele disse: Senhor, Senhor, aqui não tem casal coisa nenhuma. Nós somos apenas amigos. Do lado de dentro, eu estava morrendo de rir. Mas do lado de fora eu tinha que me segurar. Afinal, estávamos diante de uma autoridade. E diante de autoridade, vocês sabem, às vezes nós nos sentimos meio desconfortáveis. Se lembra, por exemplo, de quando você precisou defender seu trabalho diante da banca de professores? Ou da vez que foi forçado a se apresentar perante um juiz? Ou de quando, ao início da pandemia, você foi chamado para se apresentar na sala do seu chefe? Todos nós ficamos nervosos, meio tensos. Eu acho que acontece com todo mundo, não é mesmo? Agora pense na situação de Paulo. Em 3 capítulos seguidos, nós vamos vê-lo diante de 3 autoridades romanas. Na presença delas, Paulo vai ser abertamente acusado pelos judeus. Como ele vai responder, irmãos? Será que vai se segurar? Ou será que Paulo vai falar? E você? O que você faz quando é colocado contra a parede por causa de sua fé em Cristo? Como devemos responder às acusações de um mundo não cristão? Vamos descobrir respostas, irmãos. Respostas enquanto estudamos esta porção das Escrituras. Para começar, leiamos apenas o verso de número 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 24, verso de número 1. O texto inspirado nos diz o seguinte: 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu a Cesareia com alguns dos líderes dos judeus e um advogado chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador suas acusações contra Paulo. Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado por este humilde retorno aos cultos públicos. Nós somos gratos por isso. Gratos, ó Deus, pelo canto congregacional, pela leitura alternada da Tua Palavra, pela proclamação do Teu Evangelho. Muito obrigado, Senhor. Para este momento nós oramos como salmista. Abra os olhos dos nossos corações, ó Deus,
e nos permita enxergar as maravilhas da tua lei. Faz isso, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus e para o louvor da glória dele. Amém. Cinco dias depois, é uma expressão conectiva, irmãos. Com ela, Lucas está nos pedindo para olhar para trás. E nós precisamos fazê-lo. Especialmente se já nos esquecemos de onde paramos ano passado. Paulo foi preso em Jerusalém. E depois de comparecer perante o tribunal dos judeus, o Sinédrio, ele foi transferido às pressas para Cesareia. É onde está, há 5 dias. Mais precisamente, o apóstolo está preso no palácio de Herodes, esperando pelo julgamento do governador Félix. É o que temos nesta passagem. Chegando a Cesareia, os judeus sem demora apresentam ao governador suas acusações contra Paulo. O que vão dizer dele? E mais importante ainda, o que é que Paulo vai dizer em sua defesa? De novo, ninguém gosta de estar nos sapatos do apóstolo. Mas verdade seja dita, nem sempre temos opção. Ora mais, ora menos, todos nós somos obrigados a encarar as acusações de um mundo não cristão. A grande questão é como fazemos. Como respondemos às acusações e perseguições de um mundo não cristão. Vamos aprender com esta porção, queridos. Comecemos com as acusações dos líderes judeus. Elas se acham entre os versos 2 e 9 desta passagem. O verso 2 registra quando Paulo foi chamado. Tértulo, o advogado dos judeus, apresentou sua causa a Félix. Ele disse: temos desfrutado de um longo período de paz durante o teu governo. E o teu providente cuidado resultou em reformas nesta nação. Em tudo e em toda parte, excelentíssimo Félix, reconhecemos estes benefícios com profunda gratidão. Todavia, a fim de não tomar-te mais tempo, peço-te o favor de ouvir-nos apenas por um pouco. Para mim, irmãos, isto aqui é pura bajulação. Pois nada podia estar mais longe da verdade. A administração de Félix foi péssima. Seu governo foi marcado por revoltas e protestos entre os judeus. Então, por que é que o advogado começa com este discurso? Porque ele se utiliza de bajulação, é óbvio. Ele quer conquistar a simpatia do governador. Movimentar o governador na direção dos judeus. Logo depois desta introdução bajuladora, nos versos 5 e 6, ele apresenta as acusações propriamente. Sobre Paulo ele diz, verso 5, verificamos que este homem é um perturbador, que promove tumultos entre os judeus pelo mundo todo. Ele é o principal cabeça da seita dos nazarenos e tentou até mesmo profanar o templo. Então o prendemos e quisemos julgá-lo segundo a nossa lei. São 3 as acusações contra Paulo: insurreição política, heresia religiosa e sacrilégio de um espaço consagrado a Deus. Para os judeus, segundo Tértulo, Paulo era uma ameaça a Roma. Ele liderava uma seita judaica,
uma religião não autorizada. E ele havia profanado o templo de Jerusalém, trazendo com ele gentios para o espaço proibido. Os judeus, diz Tértulo, tentaram resolver a questão antes de levá-la ao governador. Só não conseguiram, porque, segundo Tértulo, verso 7, o comandante Lísias interveio e com muita força o arrebatou de nossas mãos e ordenou que os seus acusadores se apresentassem. Mas se tu mesmo, governador, o interrogares, poderás verificar a verdade a respeito de todas estas acusações que estamos fazendo contra ele. Os judeus, Lucas continua, confirmaram a acusação, garantindo que as afirmações eram verdadeiras. Será que eram mesmo? Na melhor das hipóteses, a acusação de Tértulo é uma meia-verdade. Pois, se não fosse o comandante Lísias, os judeus teriam matado Paulo em Jerusalém mesmo. E o advogado, de propósito, está omitindo uma informação valiosíssima. Ele não disse ao governador que diante do sinédrio dos judeus, Paulo não foi condenado, irmãos. Judeus e advogado, portanto, estão mentindo para o governador. Cheios de maldade no coração, o que querem de verdade é o seguinte: parar Paulo e conter o avanço do evangelho. Trata-se, como comenta o reverendo Paulo Anglada, de uma inversão de valores. Um político corrupto é lisonjeado diante dos homens, enquanto um apóstolo que tanto fez pelo mundo é considerado uma peste contagiosa. Que inversão de valores, irmãos! E eu tenho que acrescentar, que realidade difícil, porém verdadeira para todos nós. Algumas igrejas, desesperadas pela aprovação dos homens, vão fazer quase qualquer coisa. Nem sempre conseguem o que querem. Outras igrejas, e muitos cristãos, realmente fazem contribuições significativas para a sociedade, mesmo assim, não recebem o respeito que merecem. Irmãos em Cristo, nós não apenas vivemos em um mundo injusto, nós vivemos em um mundo caído e não cristão. As acusações, na maioria das vezes, são veladas, e a perseguição é silenciosa. Em outros momentos, elas se tornam explícitas. Autoridades, familiares, cidadãos em geral resolvem abrir fogo e fulminam os cristãos sem dó. Será que é o que você tem enfrentado em casa? Ou no trabalho, ou na faculdade? Se é o que tem vivido, lembre-se do que disse Jesus na abertura do Sermão da Montanha. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Perseguição, então, não deveria nos surpreender. Perseguição é um elemento de identificação como povo de Deus. Desde os dias mais primeiros, os filhos, os verdadeiros filhos de Abraão, sempre foram um alvo da fúria da serpente.
vai ser assim até o fim. Nós estamos no meio de uma guerra espiritual, irmãos. Uma coisa, no entanto, deve nos confortar agora. Na cruz do Calvário e no túmulo vazio, Cristo já venceu. De maneira definitiva, o Salvador derrotou a condenação do pecado que pesava sobre nós. Ele derrotou, irmãos, o império de Satanás de uma vez por todas. Ele derrotou a morte que nos assombrava. Por isso, seja qual for a sua situação, você já pode se alegrar com Cristo e com a igreja dele. Em breve, as coisas vão mudar. Os humilhados nesta terra serão exaltados no céu. Os perseguidos pelos homens vão receber a recompensa das mãos do próprio Deus. Alegremo-nos, irmãos. Olhemos mais para cima. Ou tenhamos, como dizia C.S. Lewis, a eternidade gravada nos nossos olhos. A dor vai passar, os sofrimentos vão acabar, e naquele grande dia, no dia do encontro com o Salvador, Ele mesmo vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Fique firme, meu irmão. Aguente até o fim, minha irmã. Cristo está nos preparando uma morada eterna e incomparavelmente melhor do que a que conhecemos nesta terra. Era pelo que Paulo esperava, irmãos. Por isso também ele não se intimidava diante dos homens. Depois das acusações dos judeus, ouçamos agora a defesa do apóstolo. Ela está entre os versos 10 e 21. Após fazer uma breve introdução, sem bajulação, verso 10, o apóstolo passa a se defender das acusações dos judeus. Inicialmente, entre os versos 11 e 13, ele se defende da acusação política. Ele diz ao governador, verso 11, facilmente poderás verificar que há menos de 12 dias subi a Jerusalém para adorar a Deus. Meus acusadores não me encontraram discutindo com ninguém no templo, nem incitando uma multidão nas sinagogas ou em qualquer outro lugar da cidade. Nem tampouco podem provar-te as acusações que agora estão levantando contra mim. Ninguém, portanto, encontrou o apóstolo discutindo no templo, na sinagoga ou nas praças de Jerusalém. Seus acusadores não podem provar diante do governador que ele era um subversivo político, não. A seguir, entre os versos 14 e 17, o apóstolo se defende da acusação religiosa. Ele diz a Félix, confesso-te, porém, que adoro Deus dos nossos antepassados como seguidor do caminho. Aqui chamam seita. Creio em tudo que concorda com a lei e no que está escrito nos profetas. E tenho em Deus a mesma esperança destes homens, de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Por isso, procuro sempre conservar minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. Em outras palavras, o que Paulo estava dizendo era, governador, o que eles chamam de seita, na verdade é o cumprimento do Antigo Testamento. A salvação prometida na lei e nos profetas encontrou seu clímax em Cristo Jesus. Por fim, irmãos, entre os versos 17 e 21, Paulo se defende da acusação de sacrilégio. Ele diz, verso 17, depois de estar ausente por vários anos, vim a Jerusalém para trazer esmolas ao meu povo e apresentar ofertas. Enquanto fazia isso, já cerimonialmente puro, encontraram-me no templo sem envolver-me em nenhum ajuntamento ou tumulto. Não tinha aglomeração com Paulo, irmãos.
Mas há alguns judeus da província da Ásia que deveriam estar aqui diante de ti para apresentar acusações, se é que tem algo contra mim. Verso 20. Ou os que aqui se acham deveriam declarar que crime encontraram em mim quando fui levado perante o sinédrio, a não ser que tenha sido este. Quando me apresentei a eles, bradei: por causa da ressurreição dos mortos, estou sendo julgado hoje diante de vocês. Paulo, então, não profanou o templo dos judeus. Ele foi a Jerusalém com um propósito duplo: ajudar os crentes e adorar a Deus. E os judeus que começaram com as acusações em Jerusalém não estão perante o governador. E os que estão sabem muito bem que diante do sinédrio Paulo não foi condenado. Por quê, irmãos? Porque os fariseus concordavam com Paulo acerca da ressurreição dos mortos. Mas esta não era a questão de verdade. Por que que eles estavam acusando o apóstolo? Por que queriam parar o apóstolo? A questão era uma, irmãos, e apenas uma. Paulo proclamava a salvação de Deus, a esperança dos judeus apontando para Cristo, morto na cruz e ressurreto dentre os mortos. Esta sempre é a questão. Você pergunta: por que meus colegas me acusam de ser retrógrado na escola, na faculdade ou no trabalho? Por que meus familiares não entendem meus compromissos cristãos? Em um sentido, a resposta é simples. Nossa mensagem e nossa vida declaram que elas estão erradas. Nós dizemos que, aos olhos de Deus, elas são ruins e não boas. São feias e não belas. Estão condenadas e não livres. Sem o Espírito do Senhor, irmãos, é claro que as pessoas vão nos perseguir e nos acusar em algum ponto da caminhada. É o que está acontecendo com Paulo. Abertamente ele dizia aos judeus: vocês erraram. Vocês não viram o Cristo de Deus como cumprimento de todo o Antigo Testamento que ensinam. Vocês estão errados sobre a salvação. Ela não é uma questão de mérito pessoal. Ela é uma dádiva da livre e soberana graça de Deus. Vocês estão errados. É por isso que há perseguição de cristãos. É por isso que não cristãos vão nos acusar às vezes. Ainda assim, irmãos, nós precisamos pregar Cristo, e como Paulo, nós precisamos fazê-lo a partir do Antigo Testamento também. Paulo está pregando Cristo aqui a partir do AT. Era o que sempre fazia quando estava diante dos judeus. Em Atos 17, Lucas nos contou que quando Paulo esteve em Tessalônica por 3 sábados, ele discutiu com os judeus a partir das escrituras do AT, explicando e provando que o Cristo deveria morrer e ressuscitar ao 3º dia. E ao final de sua discussão, ele sempre dizia: este Cristo é Jesus. Nós precisamos imitá-los, irmãos. Ou nós precisamos fazer o mesmo. Precisamos estudar e pregar mais o Antigo Testamento. Por quê? Há inúmeras razões. Eu vou citar apenas 4, a mais óbvia de todas. Trata-se de literatura cristã.
O Antigo Testamento era a Bíblia de Jesus e dos apóstolos. Você não pode rejeitar esta porção das Sagradas Escrituras. Nós precisamos estudar e ensinar o ateu, porque ele proclama verdades não encontradas no NT. Sabiam disso? O Novo Testamento não repete tudo o que o Antigo diz. Ele aceita. Ele abraça o Antigo Testamento como palavra de Deus. Nós precisamos estudar mais o Antigo Testamento, ensiná-lo mais. Porque com ele nós aprendemos sobre o Novo Testamento. Para citar um exemplo, nós não saberíamos o que é igreja, irmãos, sem o ateu. Quando os apóstolos nos doutrinam sobre a igreja, constantemente eles usam imagens do ateu. E acima de tudo nós precisamos pregar e estudar o Antigo Testamento, porque ele nos revela a história da redenção que nos conduz a Cristo. Sim, Cristo não veio num vácuo histórico. Ele veio para cumprir as promessas feitas na história. Todos os livros do Antigo Testamento, portanto, nos ensinam sobre e nos preparam para a chegada do Salvador. Por que esperá-lo? De onde ele vem? O que vem fazer? Estudar e conhecer o Antigo Testamento é conhecer melhor o Cristo de Deus. E praticamente, irmãos, é encontrar esperança para tempos de crise. Como, Renan? Deus prometeu salvação, irmãos. A grande promessa do Antigo Testamento é a salvação em Cristo Jesus. E Ele já cumpriu quando nos deu seu Filho amado. Por isso Paulo diz aos Romanos: Deus não poupou seu próprio Filho, antes Ele o entregou por todos nós. Consequentemente, por que não nos daria com Ele de graça todas as coisas? Você segue o raciocínio de Paulo? A lógica dele é: Deus fez o mais difícil em Cristo, por que não fará o mais fácil? Ele cuidou da nossa maior necessidade em seu Filho, por que não cuidará de nós nos dias do coronavírus? Ele vai cuidar de você. Além disso, saber que Deus cumpriu sua grande promessa pode nos encher de esperança, irmãos, enquanto aguardamos o cumprimento de outras promessas. Os anjos disseram aos apóstolos, em Atos 1, este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Irmãos queridos, Jesus veio uma primeira vez. Certamente Ele virá uma segunda para cumprir todas as promessas de Deus. Seja encorajado pelas promessas de Deus. Encontremos nas promessas de Deus esperança, irmãos. O objeto da esperança, escreve Piper no livreto sobre o coronavírus, está no futuro. Mas a experiência da esperança está no presente. Esperança, diz Piper, é poder presente. A esperança impede que pessoas se matem agora. A esperança tira pessoas da cama e as empurra ao trabalho agora. A esperança dá sentido à vida cotidiana, mesmo à vida trancada da quarentena agora. A esperança nos liberta do egoísmo que vem do medo e da ganância.
e nos permite amar sacrificialmente uns aos outros agora, em tempos de crise. As pessoas perguntam a Piper, que já tem certa idade e luta contra um câncer recorrente: está tudo bem com você? E ele diz, sem temor, não está tudo bem. Mas eu estou bem no Senhor Jesus Cristo. Isto é esperança, irmãos. Agora é o coronavírus. Agora é uma luta financeira. Mas poderia ser outra coisa. Nada, no entanto, pode nos separar do amor de Deus por causa de Cristo Jesus. Eu e vocês estamos seguros. Era a esperança de Paulo na cela do palácio de Herodes. Para terminar, depois das acusações dos judeus e da defesa de Paulo, vamos ouvir, irmãos, sobre a procrastinação do governador Félix. Entre os versos 22 e 27. O governador deveria ter julgado o mérito imediatamente, irmãos. Ele tinha conteúdo, substância para fazê-lo. E se o fizesse, Paulo seria inocentado. Pois os acusadores originais de Paulo não compareceram. Invalidava o processo em Roma. E mesmo aqueles que estavam lá acusando o apóstolo, não conseguiram provar que ele era um perigo a Roma. Mas não foi o que aconteceu. O governador preferiu procrastinar sua decisão. Por quê? Saberemos em breve. Por agora, irmãos, vamos ver como Paulo respondeu à procrastinação do governador. Versos 22 e 23. O texto nos diz, então Félix, que tinha bom conhecimento do caminho, adiou a causa e disse, quando chegar o comandante Lísias, decidirei o caso de vocês. E ordenou ao centurião que mantivesse Paulo sob custódia, mas que lhe desse certa liberdade e permitisse que os seus amigos o servissem. Irmãos, Paulo não sabe ao certo o que o governador tem em mente. Ele não sabe o que Félix vai decidir. Mas uma coisa ele já sabe. Deus está cuidando de sua vida através de seus amigos. Paulo recebeu liberdade para falar com os amigos. Não apenas isso. Paulo também recebeu liberdade para pregar o Evangelho, versos 24 e 25. Vários dias depois, Félix veio com Drusila, sua mulher, que era judia. Mandou chamar Paulo e o ouviu falar sobre a fé em Cristo Jesus. Quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, Félix teve medo e disse, basta por enquanto, pode sair. Quando achar conveniente, mandarei chamá-lo de novo. Por que vocês acham que o governador mandou chamar Paulo? Talvez ele tenha sido impactado com o discurso de Paulo na defesa. Ele gostou do que ouviu. Ou quem sabe foi sua esposa, que era judia, que acabou se mostrando curiosa. Eu quero ouvir mais sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Seja o que for, irmãos. Uma coisa é certa, Paulo não perdeu tempo. Assim que a oportunidade lhe foi confiada, ele pregou o Evangelho corajosamente para o governador da Cesareia. E de acordo com John Stott, Paulo nunca pregava em um vácuo, mas sempre em um contexto. O contexto pessoal de seus ouvintes. Por isso, disse Lucas,
Ele mencionou justiça, domínio próprio e juízo. Eram pontes para alcançar o governador e sua esposa. Paulo tocou em seus pecados, visitou seus demônios, tentou entrar nas perturbações mentais de homem e mulher poderosos. Segundo Stott ainda, Paulo estava falando sobre os 3 tempos da salvação. Como ser justificado por Deus. Como vencer o domínio do pecado. Como escapar do juízo vindouro. A pregação parece ter sido chocante. Talvez como aquela de Paul Washer, não sei se vocês já assistiram. Causou efeito imediato, irmãos. O texto nos diz que o governador teve medo. Medo de se encontrar com Deus sozinho. Mas qual foi a resposta dele? Outra vez, ele resolveu procrastinar sua decisão. Quando achar conveniente, mandarei chamá-lo de novo. E ele chamou, irmãos, muitas vezes. Mas o que ele queria de verdade com Paulo? Os versos 26 e 27 nos respondem. Lucas registra ao mesmo tempo. O governador esperava que Paulo lhe oferecesse algum dinheiro. Pelo que mandava buscá-lo frequentemente e conversava com ele. Passados 2 anos, Félix foi sucedido por Pórcio Festo. Todavia, porque desejava manter a simpatia dos judeus, Félix deixou Paulo na prisão. Eis o que o governador realmente queria: dinheiro e prestígio. Se Paulo não vai oferecer suborno, ao menos ele pode usar Paulo para agradar seus eleitores judeus. Ninguém aqui está livre de viver o mesmo. A vida pode simplesmente procrastinar conosco. Situações se estendem, não se resolvem. Pessoas que deveriam lembrar realmente se esquecem. De repente, irmãos, como é o caso agora, somos forçados a esperar, a depender, a adiar planos, projetos. O que fazemos quando estamos diante da procrastinação da vida? Antes de mais nada, queridos, sejamos gratos a Deus pelo que Ele já nos deu. Paulo não tem toda a liberdade do mundo, mas ele já tem a liberdade para receber amigos. Não é tudo, mas é alguma coisa. Sejamos gratos. A vida ainda não voltou ao normal completamente, mas está em curso. Você não tem tudo o que gostaria de ter, mas já tem o bastante. Sejamos agradecidos. Gratos a Deus por suas dádivas em tempos de crise. Além de gratidão, irmãos, tenhamos cuidado com as tentações em dias de crise. Se Paulo quisesse sair mais cedo da prisão, bastava comprar o governador. E se ele desse uma palavra, a igreja se movimentaria para ajudá-lo. Mas não é o que ele faz. Nem é o que nós devemos fazer. Cristãos não compram seu caminho ao topo. Cristãos esperam em Deus. Cristãos não forçam a barra para chegar lá, para conquistar o que querem. Cristãos confiam no controle, no cuidado de Deus. Tenhamos cuidado, irmãos, com as tentações. Em tempos de crise, não se entregue ao pecado.
Entregue-se ao cuidado do seu Pai Celestial. Em vez de ceder à tentação do pecado, aproveite este tempo para crescer em Cristo e para pregar o Evangelho. Foi o que Paulo fez. Em vez de se vitimizar na cela, ele podia ter feito isso. Em vez de reclamar de Deus, da vida ou do governo, quando a oportunidade apareceu, Paulo a agarrou com coragem, irmãos. Pregou o Evangelho às autoridades romanas. Por que não fazemos o mesmo? Por que não aproveitamos melhor este tempo em que estamos parados, trancados, limitados, para crescer em Cristo? Se nos dedicássemos mais à palavra, à oração, ao discipulado, à pregação, teríamos menos problemas com a ansiedade, menos dificuldades para dormir à noite. Irmãos, a vida pode ter parado um pouco. Nosso crescimento em Cristo não precisa parar. Cresçamos no Senhor. Agora, se você está na posição de Félix, não seja um procrastinador. Não adie sua decisão por Cristo. Vejam isso. O governador ouviu Paulo. E imediatamente, por alguns instantes, o governador se percebeu sob a convicção de seus pecados. Por alguns minutos ele teve medo de se encontrar com Deus. Se eu partir agora, eu serei condenado. Mas isso só foi da primeira vez, irmãos. Ele ouviu Paulo muitas outras vezes, nunca mais ele mostrou temor. Sua preocupação rapidamente voltou a ser dinheiro e prestígio. É o que pode acontecer com você. Você está ouvindo o Evangelho hoje. De repente você começa a pensar, raciocinar, se perceber pecador. Você sabe que Cristo é o Salvador. Você sente no coração, quase se rende ao Senhor, mas então você decide procrastinar, deixar para amanhã. Quem pode garantir que o Evangelho ainda terá poder sobre o seu coração amanhã? Não deixe para amanhã. Não se renda à procrastinação. Pois milhões de ouvintes do Evangelho acabarão condenados ao inferno exatamente por este pecado. Antes que seja tarde demais, rejeite o Félix do seu coração e siga o exemplo do carcereiro de Filipos. Vocês se lembram dele? Ele também ficou com medo. Mas quando a oportunidade apareceu, ele não procrastinou sua decisão por Cristo. Imediatamente ele perguntou a Paulo: o que devo fazer para ser salvo? E Paulo lhe disse: creia você em Jesus Cristo e você e a sua casa serão salvos. Ele respondeu imediatamente: vamos fazer o mesmo. Faça o mesmo. Não saia deste lugar. Não desligue este vídeo antes de tomar uma decisão por Cristo. Abandone a procrastinação do seu coração e creia que Cristo morreu por você, a fim de livrá-lo da condenação eterna, a fim de resolver o seu maior problema, a ausência de comunhão com Deus. É o que queremos para você. Nesses dias de crise e procrastinação. E se você está se perguntando sobre o como da salvação, me permita tentar explicar através de um contraste, bem rapidamente.
quando diante das autoridades, Paulo se defendeu. Quando diante das autoridades, Jesus se calou, irmãos. Será que Paulo estava errado? Não. Paulo estava defendendo o cristianismo, tentando dizer às autoridades que os cristãos não eram uma ameaça a Roma. E Jesus fez o mesmo em algumas situações. Mas quando esteve perante as autoridades judaicas e romanas em Jerusalém, ele escolheu ficar em silêncio. Por quê? Porque nós falamos demais. E no nosso muito falar, nós pecamos demais. E porque sabia que estávamos sob a condenação eterna, diante das autoridades em Jerusalém, Jesus escolheu ficar em silêncio para chegar à cruz. E no momento mais terrível da história, quando até o sol se escondeu, irmãos, Jesus assumiu nosso lugar diante da justiça divina. E com seu próprio sangue comprou nossa salvação eterna. Foi por isso que ele ficou em silêncio em Jerusalém. Por causa dele, se já estamos em Cristo, nós não precisamos mais ter medo de homem algum. E se ainda não estamos, e somos sábios, ou queremos ser, nós vamos temer a Deus, pois Ele tem o direito e o poder de nos condenar eternamente. Ao mesmo tempo, irmãos, porque é perfeitamente justo e perfeitamente misericordioso, por meio do sacrifício de Cristo, Deus pode, de graça, salvar pecadores da condenação. Você sabe em que condição está diante de Deus. Seja qual for, prostremo-nos todos perante Cristo e não perante Félix. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, faça uma breve oração, respondendo a esta mensagem e se preparando para a ceia que vamos celebrar em mais alguns instantes.